Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse é mais um podcast da TV Pet. Estou aqui com o Cairo, como sempre. Cairo, segunda temporada, né? Segundo podcast. Tem muito para acontecer ainda. Hoje a gente está recebendo aqui no estúdio, inclusive estúdio novo, tudo novo, TV Pet. Hoje é a doutora Micaele Oliveira, ela que é clínica geral, né? Daqui a pouco já conversar um pouquinho mais sobre ortopedia veterinária, sobre traumas automobilísticos, sobre muita coisa aí relacionados aos pets. E também com o doutor Giuliano Amado. Doutor Giuliano, que é dermatologista, vai falar também, tirar alguns mitos aí, explicar algumas coisas pra gente. Cairo, como é que foi o primeiro, hein? Foi gostoso, não foi? Cara, foi maravilhoso. O papo flui de uma maneira que a gente nem percebe o tempo passar. Se você não acompanhou o primeiro podcast dessa nova temporada, está disponível já. Então, vai lá aqui no canal e procura o primeiro podcast dessa segunda temporada, né? TV Pet, voltando com tudo. Sim. Olha, e eu começo esse bate-papo agora, falando com a doutora Micaele. A senhora falou, doutora, sobre acidentes automobilísticos, né? A gente sabe que muitos pets, às vezes acontece, né? Ser atropelado, né? E como é que fica isso? Qual o primeiro cuidado que a gente deve ter? O tempo cirúrgico é muito importante, né? Sim, com certeza. O tempo cirúrgico é muito importante no trauma automobilístico, né? Não só pela questão só da fratura em si, mas também outras consequências que o animal possa vir a ter decorrente dessa fratura, né? Uhum. Eles podem ter desde hérnia diafragmática, hérnia inguinal. Então, assim, às vezes o tempo para a ortopedia é extremamente importante, mas a gente precisa também estabilizar esse paciente. Como, né? Monitorar o paciente, ver se ele está bem para entrar em cirurgia. Essa semana passada eu peguei um paciente, né? Que eu cheguei na clínica para fazer uma cirurgia ortopédica de pelve, que a gente só tem até no máximo aí 5, 7 dias para operar esse paciente. E eu cheguei lá e me deparei com também uma hérnia inguinal que o clínico não viu, né? Então, assim, na hora que acontece esses traumas, os traumas eles são de impacto muito forte, né? Então, em gatos é muito comum a gente ver o trauma em pelve. E aí, esses traumas, você tem que avaliar não só a fratura, mas todas as complicações que vêm aí da fratura, né? Que decorre aí. Então, eu tive que fazer a cirurgia ortopédica, mas também tive que fazer cirurgia de tecido mole e a gente tem que estar preparado para essas ocasiões, né? Mas o tempo de fratura vai determinar muito ali o sucesso, né, da cirurgia. Agora, a senhora falou sobre acidentes automobilísticos, né? Existe também a possibilidade de ter algum acidente em casa, um acidente doméstico, que possa também prejudicar o pet? Sim, sim. E é uma temática que é muito interessante. Antigamente, a gente castrava os animais muito cedo, né? E hoje a gente vê que a gente demora um pouco mais para castrar por conta da questão hormonal, né, do paciente, para no futuro ele não ter problema ortopédico. Então, é importante a gente saber a hora certa de castrar esse paciente, né? Uhum. De fazer essa cirurgia. Quando é? E aí eu vou entrar nessa questão já, né? E, por exemplo, eu já peguei paciente que o tutor estava dando banho e, de repente, o animal caiu do colo e ele fraturou a pata. Então, assim, o problema não vem só de agora, né? Vem de antes. Então, ele tem que ter um desenvolvimento ali para poder realmente ser castrado, para não trazer prejuízos posteriormente, né? A idade certa. A idade certa, hoje, existe algumas controvérsias, né? Mas eu, depois que fiz ortopedia, né? Para mim, eu adoto o macho a partir de 1 ano, né? E a fêmea após o primeiro cio, né? Mas cada veterinário, ele tem um estudo para seguir. Ainda na parte de atropelamento, qual que é o protocolo? Eu estou dirigindo na BR e matei um cachorro. Tem uma SAMU, algum número que eu ligue, assim, um padrão para eu poder salvar aquele pet? Ou eu tenho que botar no meu carro, levar, enfim? Infelizmente, infelizmente não temos, né, um carro ideal para fazer esse deslocamento, né? Mas o ideal é chamar o veterinário no local ou trazer esse paciente dentro do carro da forma mais adequada possível,
né, estabilizando coluna e mexendo o menos possível até a chegada na clínica. E aí, na clínica, a gente vai estabilizar o paciente para ver se ele vai passar pelo procedimento naquele momento ou posteriormente. Sim. E aí, falando sobre acidentes, né, e tanto domésticos como também automobilísticos, a gente sabe que muitos desses problemas, aí eu vou puxar o doutor Juliano para essa conversa, muitos desses acidentes podem ocasionar problemas também na pele, né, do animal. E aí, doutor, tem casos realmente assim? Tem, sim. Eu agora em Portugal trabalhei no hospital 24 horas, então pegava as bombas, né? Tipo, Todo tipo de problema. todo tipo, inclusive muito gato lá, como quase não usa rede de proteção em prédio, nos apartamentos, então tinha muito, e as doutoras, né, que fizeram podcast sobre felinos sabem bem melhor do que eu isso, e a doutora Micaela também, por causa da parte ortopédica, a gente pegava muito aquela síndrome do gato paraquedista, né, ou do gato super-homem, e era direto. Que síndrome é essa, doutor? São gatos que, como lá não usa muita rede, aqui é comum, né? No Brasil é comum usar as redes, né, para proteger. Então, às vezes, o gato está andando na sacada, ele cai do apartamento. Então, cai do primeiro, do terceiro ou do quarto andar e vão ter traumatismos bem diferentes, né? Então, chegava muitos animais com fraturas de palato, de fenda, né? Palatina, tudo. E assim, né? Tá vendo a doutora falando, eu lembrando daquelas coisas e... Assim, a gente também tem que se preocupar, a parte ortopédica nesses casos de politraumatizados é super importante, mas antes, é claro, tem que ver vias aéreas, a parte circulatória, ver se tem hemorragia, alguma coisa. Voltando, né, respondendo essa pergunta agora da parte dermatológica, o que a gente via, principalmente nos casos de atropelamento. No caso de queda era mais difícil, mas nos casos de atropelamento, que tem arrasto, né, e aí sim vinha com muita lesão, com úlceras ou erosões na pele. É claro que isso nesses casos, é uma coisa secundária. A gente tem que se preocupar com as funções vitais primeiro, depois a gente vê a pele. Uma vez que o animal está estabilizado, dá para fazer, se tiver que suturar, ou só fazer tricotomia e a limpeza. E a partir daí seria mais... E assim, Shelly, eu acho que o dermatologista aí é extremamente importante na cirurgia ortopédica também, quando fala de pele. Porque uma forma que o animal tem de apresentar a dor é lambendo, né? Muitas vezes o tutor vê ele lambendo ali, mas ele tá tentando avisar para o tutor que ali, naquela região, está doendo, né? Então, assim, aí vem as dermatite úmidas, aguda úmidas, por excesso de lambedura, porque naquele local está doendo. Então, assim, a ortopedia, ela é muito ligada também à dermatologia. Por quê? Porque muitas vezes... quando a gente vai fazer alguns tipos de cirurgia, elas têm que ser extremamente estéreis, né? Então, assim, o animal está com a pele contaminada, né? O animal está com a pele ferida, a gente tem que fazer ali uma cultura com antibiograma para saber que tipo de bactéria. Então, a gente tem que sempre ter o auxílio do dermatologista para ir acompanhando aquela lesão também ali, né? Então, não é só a fratura em si. Eu tenho uma dúvida sobre a minha borda agora. Eu tenho uma frequência quase que quinzenal de levar ela no pet shop para tomar banho. Tem um número certo de número de banhos que eu preciso dar para ela? Que prejudica a saúde ou não, né? Possa ferir a pele do essa pet. pergunta é bem frequente entre os tutores, né? Essa dúvida não é só sua. Na verdade, varia muito de caso para caso. Então, quando o paciente não tem problema de pele nenhum, ele também não precisa de um shampoo específico, porque também junto com essa pergunta geralmente vem, qual o melhor shampoo? Sim. Na verdade, não tem um melhor shampoo para todo mundo, para todos os animais. Cada paciente, de acordo com as suas necessidades, se tem dermatite atópica ou não, uma infecção bacteriana recidivante ou uma malacesiose recidivante, cada um vai exigir produtos tópicos diferentes. Então, no caso da sua border, se ela não tem nenhum problema de pele, você acha que a cada 15 dias também ela não está ficando com mau cheiro, está indo tudo bem, não tem lesão, não tem ferida, não tem nada, pode manter. Sim. Agora, tem algumas raças que não conseguem ficar muito tempo, 15 dias já é muito, começa a feder, né? Tipo, eu tenho um pug. Eu falo que pug só é cheiroso enquanto você está esfregando o shampoo lá na hora, que você está sentindo o cheiro do shampoo, né? Dele não. Mas imediatamente após ele já está meio com aquela murrinhazinha, né? Aquele cheirinho que a gente fala, né?
Então, já os pacientes atópicos, a maioria dos pacientes que eu tenho, precisam, às vezes, de 2 banhos por semana. E isso também vai levar a uma outra coisa. Ah, mas tira a proteção da pele. Tem aquele conceito antigo que muito banho tira a proteção, que tira a barreira cutânea. Não, os pacientes, por exemplo, atópicos, né, que é uma doença de pele que não tem cura, só tem controle, como eles tendem a ter perda de água, eles vão precisar de mais banhos também. E é interessante também a hidratação, né, doutor? A hidratação, acho que é a questão também do subpelo, animal ter subpelo, não ter subpelo, também entra toda essa questão também. Sim, e o calor, né? A gente está numa cidade... É isso que eu ia perguntar agora. Para você que está assistindo, né, a esse podcast, né, tem um pet, seja um felino, seja um cachorro, né, tem essa preocupação em relação ao local onde a pessoa está, que tem muito calor ou que tem muito frio, né? E aí, que cuidados? Primeiro vamos falar do calor, né? A gente está aqui numa região de calor, né? Quais os cuidados ou qual a atenção especial nessa época de calor? Depois a gente parte para o frio. Aqui, por exemplo, em João Pessoa, a gente não tem tanto uma amplitude térmica, a gente não tem tanta variação de temperatura. Nosso inverno aqui é mais chuva. Refresca um pouquinho, mas continua, é praticamente calor o ano inteiro. Abafado, né? É abafado. Então, não tem tanto isso. Tem tutor aqui que fica até preocupado. Não, mas eu posso dar banho à noite? Pode. E se tiver um dia de muito vento, muita chuva que tiver, dá um banho morninho, seca lá com a toalha bem seco. Não existe, pessoal, a necessidade de secar com secador. Isso que vai dar fungo, que se deixar uma gotinha que vai dar fungo, que é umidade, isso é mito também. Tá? Então, tem muitos tutores que às vezes precisam dar 2 banhos por semana, por exemplo, no tratamento, e acabam não dando porque, poxa, doutor, mas a minha maior dificuldade não é o banho, é secar. Claro, existem os pet shops que podem fazer isso, porque tem equipamentos propícios para isso, né, adequados, como o soprador e o secador, mas a pessoa em casa às vezes não tem isso. Então, você pega um chau-chau, por exemplo, tem que tomar 2 banhos por semana. A pessoa passa ali 2 horas só secando o bicho, e não vai ficar bem seco. Então, assim, existe esse mito. Em locais muito, muito frios, já tem a dificuldade porque realmente não é agradável. Assim, até para a gente tomar banho é difícil. Então, animal, e quando a gente fala de tratamento, os animais precisam ali ficar 10 minutos, pelo menos, agindo o produto. E 10 minutos sentindo frio é um pouco complicado. Então, é isso. Nos ambientes frios, tentar colocar num banheiro ou no local mais aquecido possível, para o animal não ficar sofrendo, tremendo lá. Enquanto no calor, não vejo muito problema, muita restrição. Mas, assim, percebi, depois desse tempo que eu passei lá, realmente, assim, aqui em João Pessoa, antes de eu ir, agora voltando, você pega praticamente problema de pele direto o ano inteiro. Lá é mais sazonal. Eu costumo brincar que eu falei assim, as coisas que eu li em livro, em artigos científicos sobre atopia, que é uma coisa sazonal, depende da época do ano, eu tô vendo, lá eu pude ver isso. Onde porque é os lá? clientes Você está falando direto em Portugal. Lá. Eu passei 10 meses e trabalhei. E os tutores falavam isso, que doutor, é no verão. No inverno, isso aqui, na primavera, não, mas chega no verão, e isso é o que fala-se da dermatite atópica, mas no Brasil, e principalmente aqui, ou em regiões mais quentes, não tem muito essa sazonalidade justamente porque não tem essa amplitude térmica. Então, a gente não vê tanto isso. Talvez no sul do Brasil, como tem uma variação, realmente existe inverno, existe verão, pode ser que também tenha essa sazonalidade. A doutora falou que o pet normalmente lambe a região que está sentindo dor para mostrar para o tutor que aquilo está incomodando. E eu me lembrei que a minha tá lambendo uma região atrás do cotovelo e tá meio que com uma feridinha grande lá. O que pode ser isso? Bom, falando como dermatologista, assim, a lambedura de patas ou de outras regiões e também mordedura, eu sempre vou pensar primeiro em manifestação de coceira, de prurido, tá? Muitos tutores pensam primeiro, é estresse, tem que passear mais vezes, tem que fazer não sei o quê. Mas, assim, na rotina, e o que a gente vê de casuística, com certeza não é isso. Eu posso falar que pelo menos 95% para cima, essas lambeduras e mordeduras vão ser por coceira, não vão ser por estresse. No caso da dor também, eles podem manifestar, principalmente felino, não sou especialista, mas é o que eu vejo mais. Os gatos, eu acho que eles no caso de dor, vão se morder ou se lamber mais até do que os cães, mas pode ser uma forma.
A raça Border Collie é uma das também que tem os problemas de pele, não é uma das piores, mas ela já pode estar manifestando um iniciozinho de uma coceirinha aí. Eu queria levar ela para o senhor dar uma olhada. Ah, eu fui paciente. O senhor está atendendo aonde? Para eu poder agendar uma consulta. Eu estou atendendo na Pet Lane de Tambaú. Show de bola. Vamos lá, vou levar ela Estrutura lá. show de bola lá, centro cirúrgico, consultório, tudo altíssimo nível. Muito bom, já fica a dica aí para vocês. Doutora, e sobre a parte ortopédica, o que a gente pode dizer mais em termos de mito, né? A gente sabe que, principalmente, ter uma mulher nessa área não é comum, né? Não. Inclusive, parabéns para a senhora, Obrigada. né? Que tenha mais mulheres aí nessa área. O que a gente pode dizer de mitos aí, para desmistificar algumas coisas? Assim, mulheres na ortopedia, elas são julgadas até mesmo quando elas estão fazendo o curso, né? Até pelos próprios colegas, né? Que ela não tem força, ela não tem, vai ter habilidade para pegar na furadeira e por aí vai. Mas a ortopedia veterinária, como a ortopedia, né, em geral, ela não é força, ela é técnica, né? Então, se a gente tem técnica, a gente tem habilidade, qualquer pessoa pode desenvolver a profissão ali, a especialidade, né? Então, assim, eu acho super interessante as mulheres se envolverem mais na ortopedia. As mulheres são um pouco mais delicadas na hora do manuseio ali, que muitas vezes envolve várias inervações ali, e a mulher geralmente é mais criteriosa quanto a essa parte, não desmerecendo os homens, né? Mas, assim, é uma coisa que... Mas é uma coisa que a gente vê muito, né? A gente vê muito o preconceito que existe, né, da mulher na veterinária. Então, assim, vocês conseguiram abordar dois assuntos muito importantes para essa época, que é a época que teve Natal, Ano Novo, e que teve muito trauma, teve muito... acidente automobilístico e vários tipos de outras situações, né? E muito também movimento, né? Muito movimento, muita gente, muita festa, né? Se expôs muito à praia, então veio aí os problemas dermatológicos também. Então a gente pegou vários casos, né? A clínica que eu atendo, né, é 24 horas, então a gente chegou a pegar, final de ano, um cachorro que sofreu um choque. O pessoal estava brincando na área de serviço, sofreu um choque e já chegou em óbito na clínica, né? Então, assim, e outros vários traumas que a gente tende a pegar aí nas clínicas 24 horas, né? E a clínica que eu trabalho, ela é bem equipada e, graças a Deus, a gente consegue cobrir toda essa demanda e atender o mais rápido possível os clientes. E no seu caso, doutor, quais são os casos mais frequentes aí em termos de dermatologia? Com certeza absoluta, a dermatite atópica, que, como eu falei, é uma doença herdada, então não tem cura, tem controle. Esses pacientes eles vão apresentar diversos defeitos na barreira cutânea, na camada mais externa da pele, e com isso vão ter muitas infecções de repetição, infecções no ouvido de repetição também, otite. E às vezes o cliente, eu levei no pet e caiu água, foi o pet, não sei o que, e a gente fica, não foi, só foi uma coincidência daquela otite, daquela crise, daquela nova crise, ter sido após o banho no pet. Então, tem alguns mitos ainda, tem muito isso. A gente pega muito também alergia alimentar, que também vai ter manifestação na pele. Algumas doenças sistêmicas, como, por exemplo, principalmente as hormonais, como o hipotireoidismo e a síndrome de Cushing, ou o hipercortisolismo, né? Ou hiperadrenocorticismo, mesma coisa, também podem ter manifestação na pele, mas também tem implicações que são até mais importantes do que a própria pele, né? Sistêmicas, e que a gente precisa tratar. Então, às vezes, chega o paciente para a pele, o tutor não está nem imaginando que possa ser algo sistêmico, né? Interno, que está desencadeando aquilo. A gente pega também aqui muito nessa região carrapato, então alguns animais têm alergia, dermatite alérgica à picada do carrapato, tem alergia à saliva. Esses pacientes não precisam ter uma infestação maciça, não precisa estar lotado de carrapato para se coçar muito. Como eles têm alergia a esse componente, a saliva do carrapato, ou a pulga, mas aqui não é comum pulga, em outras regiões do Brasil sim, existe a dermatite alérgica à picada de pulga também. Esses estariam aí como as principais coisas que a gente atende, mas hoje, com a humanização dos pets, com certeza, o que a gente atende mais é a dermatite atópica.
Falando em humanização dos pets, essa tendência que o mercado está tendo agora, a ração natural, é positiva ou não? Aí eu vou jogar a brasa para vou jogar a brasa lá para minha churrasqueira, porque como eu também mexo com a parte de nutrição voltada para alimentação natural, eu sempre vou estar a favor da natural em detrimento da ração. Não estou falando de modo algum que ração não é boa, que ração dá câncer, nada disso. Não, quem quiser dar ração, até porque a alimentação natural não é para todo mundo, por causa de tempo, por causa de custo, não é todo mundo que se adequa. Então, é uma opção para alguns clientes. Sim. Mas existem rações de excelente qualidade, hoje também sem conservante, sem corante, que também... Mas assim, às vezes o tutor, ele confunde um pouco a alimentação natural com a alimentação caseira. Isso é totalmente diferente, né? Então, assim, é bem interessante falar sobre essa questão, que tem que ser acompanhada pelo nutrólogo veterinário, né? Que vai ser aí balanceada a alimentação. Eu pego muito caso mesmo. É, porque, olha, se você que está assistindo aí está acostumado a dar comida, a comida que você come para o seu pet, não é o adequado, né? A gente sabe disso, né? Mas o que é que isso pode ocasionar em termos de saúde? Quais os problemas mais frequentes? Principalmente vai ser deficiência de micro e macronutrientes, porque assim, às vezes a pessoa pega ou com o vizinho que dá isso, ou da internet, então às vezes tem gente que dá arroz e frango 1 ano, ou a vida inteira. Eu já atendi animal que comia arroz e frango só a vida inteira. Esse animal vai ter deficiência de vitamina, de aminoácido, de um monte de coisa. Quando a gente faz uma dieta, e cada dieta ela é individual, eu uso, por exemplo, um software de computador específico para isso, que calcula, que vai fazer todo o balanceamento, o que ficar faltando, o programa me mostra, e isso vai ser suplementado. Então, não existe alimentação natural, comida sem suplementação. Claro que vai variar de acordo com cada ingrediente da dieta, mas sempre vai ter necessidade de suplementação. E tem variações em relação também, nível de atividade física. Existem animais atletas, existem animais idosos que são sedentários. Ela pode ser direcionada para diversas doenças, como diabetes, obesidade, enfim, um monte de coisa. Se é castrado ou não, idade, então, é para cada paciente. Então, não dá para pegar a receitinha de bolo do vizinho, do amigo ou da internet e querer extrapolar para o seu pet. Exatamente. Doutora, falando mais da parte da ortopedia, eu queria saber assim, quando a gente, por exemplo, tem um pet, quando deve observar algum sinal e tal, que deve procurar uma ajuda especializada? Especializada mesmo, né? Que é bem interessante, porque às vezes o tutor, o animal tá ali com ele no sofá, ele desce do sofá, ele claudica um pouquinho, quer mancar, né? Um pouquinho, e ele faz, não, ali é besteira, foi momentâneo, aí depois passa. E aí ele deixa passar e isso vai se agravando, até um ponto que chega a um rompimento de ligamento, por exemplo. E aí, quando se tem um rompimento de ligamento, já é uma cirurgia mais emergencial, né? Então, assim, é extremamente importante. E não fazer a automedicação, né? Muitas vezes, quando o animal está ali claudicando, mancando, ele vai numa casa num pet shop e diz, olha, meu animal está sentindo dor na pata. O que é que eu devo fazer? Aí ele passa principalmente um corticoide. Corticoide é muito ruim na área da ortopedia também. Por quê? Vai gerar ali células pró-inflamatórias, vai melhorar temporariamente ali. Vai passar a dor? Vai. Mas só que depois o prejuízo é muito maior, né? E aí ele vai ter que passar por uma cirurgia. Então, assim, é não fazer a automedicação, é procurar um especialista naquela área, porque hoje a medicina veterinária ela já está bem mais evoluída, graças a Deus, né? Então, tem especialista para cada área e é importante, né? O animal está ali, pode ser outras patologias? Pode, né? Mas procura um especialista para investigar o que realmente está acontecendo. Né? E às vezes até por excesso de ignorância a gente acha que sabe alguma coisa ou pesquisa alguma coisa na internet e acaba se automedicando. É isso. E tem que pensar o seguinte também, as doses dos medicamentos, cada medicamento vai ter sua dose e tudo miligrama por quilo de peso, o tutor ele não vai saber disso, e às vezes o balconista lá que vendeu também não vai saber disso,
E é isso, ele vai economizar naquele primeiro momento, mas depois vai gastar mais. No caso da dermatologia, pegando o gancho da doutora, que falou sobre corticoide, com certeza na dermatologia é o que mais é receitado sem passar por consulta. Então, para coceira, vai estar lá, beleza, deu, olha, foi ótimo, foi melhor que levar no veterinário, porque parou rapidinho, gastei só um pouquinho ali, foi R$10 a caixinha. Mas lá na frente, se ficar fazendo uso contínuo disso também, vai causar alguma doença hormonal, como diabetes e a própria síndrome de Cushing. Então, no caso da ortopedia, se for anti-inflamatório não esteroide fizer uso também muito prolongado, pode causar lesão renal ou lesão gástrica, que é o estômago. Então, sempre procurar um profissional e não confiar, né, tanto em parente, amigo ou em pessoas que só trabalham no local que é um pet ou uma coisa assim. Cada realidade é uma realidade, né? Cada animal, cada pet, né? Cada situação. Então tem que ser analisado por um profissional. Né? E assim, é muito interessante também falar sobre, por exemplo, a displasia coxofemoral em animais que são maiores, né? Um Golden Retriever, essas raças assim, eles começam a claudicar, o tutor faz descaso, aí quando a gente pergunta, mas já faz um mês que ele está assim. Então, quando vem pra gente, vem ou com os 2 membros acometidos já, ou com um membro. Então, imagina só ele fazer a cirurgia nos 2 membros de uma vez. Então, mas me explica o que é isso que a senhora falou, porque claudicar eu já aprendi. Mancar. Agora, esse é outro, é o quê? A displasia coxofemoral, que às vezes é genético, né? O paciente já vem com essa genética. E é como se fosse assim, vou explicar de uma forma bem... existe o fêmur e aqui é o acetábulo. E o acetábulo com o fêmur, ele agarra aqui. Tem alguns animais que é raso isso aqui. E ele tem a chance, a probabilidade de fazer uma subluxação ou uma luxação completa. Né? E isso causa muita dor. E às vezes o paciente, ele é tão quietinho que ele se isola. Isso é genético. Mas ele não demonstra tanta dor. E aí o tutor vai, o tutor só vai perceber quando o animal está triste, sem comer. E só ele sabe a dor que ele está sentindo ali, né? Então é importante realmente procurar. E por falar em genética, existem muitos problemas na parte dermatológica que vem da genética, né? Como eu falei, o principal seria a atopia canina ou dermatite atópica. Agora já tem também, né, a atopia felina, que é um mecanismo um pouco diferente do cão, mas também tem. Essa seria chave média. Com certeza é o que a gente pega. Às vezes a gente até sente saudade lá de ver sarna, né? Porque antigamente tinha sarna, a pessoa via com esses medicamentos novos aí. Não tem saudade do que é ruim, não, doutor. Não é ruim não, mas é melhor um cachorro ter sarna do que ser atopia, porque vai tratar o resto da vida. Então a sarna você fez um tratamento, acabou. E também a pessoa fica voltando, pegar um fungozinho ali de vez em quando é bom também, porque você sabe que vai tratar e vai ficar bom. É melhor, a gente sente saudade, né? O bom mesmo é ter um animal saudável. Com certeza. Sem problemas. E claro que os profissionais ajudam nesse sentido, né, cara? Porque a prevenção, né? Não é só levar quando está com um problema, alguma situação, mas também a prevenção é importante. E alertando que no caso da dermatologia, assim como a doutora Micaela estava falando, tá mancando, não, vai passar, não sei o quê. E o bichinho lá sentindo dor. No caso da dermatologia, não, tá lá lambendo pato, comendo, vira a pata, come a pata, faz não sei o quê, se esfrega no chão. Então, aí você, doutor, mas quando eu falo para, ele vai, para. Mas para, ele tomou susto, né? Foi porque ele parou de coçar. Daqui a pouco você virou as costas, ele tá de novo. E a coceira é um sofrimento também. E uma grande problemática também é quando o tutor já usou tudo que ele podia, né? Ele foi na casa de ração e ele já comprou shampoo à base de clorexidina, miconazol, ele já comprou tudo que você imaginar. E quando ele não vê mais alternativa, que tá a queda de pelo generalizada, aí ele vem. Só que aí é complicada. É complicado porque como que a gente vai fazer exame de pele? Para pagar 2 Exatamente. O prejuízo já foi muito maior. Exatamente. Gente, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por esse bate-papo com tantas informações, tanto muito conhecimento, né, cara? É uma tremenda de uma aula. São 2 profissionais de alto gabarito e a gente precisa agradecer até os nossos parceiros que fizeram essa ponte, em especial o Cristiano, que trouxe esses 2 profissionais maravilhosos para trazer essa palestra aqui pra gente. E é só o iniciozinho dessa segunda temporada do podcast da TV Pet, que tem muita novidade, tem muita coisa ainda para acontecer. Até a próxima!